Vai aparecer para vocês. Gravação iniciada. Bom, pessoal, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, aqui da área de Pessoas e Cultura. Para quem não conhece, o Art Talks ele é o nosso programa de disseminação de conhecimento, né? Então, mensalmente, a gente se reúne aqui para falar de diversos assuntos, né? E hoje, as nossas arteiras, a Sofia e a Thaís, elas vão falar sobre práticas diárias para ter um equilíbrio saudável no home office. Esse tema é muito importante, né? Ele foi escolhido aí por vocês, uma pesquisa que nós realizamos sobre saúde e bem-estar. Então, fiquem à vontade aí para interagir, seja por microfone ou aqui no chat. E Sofia e Thaís, eu passo a palavra aí para vocês iniciarem a apresentação. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Sim, mas não está no modo de apresentação, Sophie. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim. Vocês estão vendo os slides? O slide. Sim. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês no Art Talks. Hoje eu e a Thaís, então, vamos explorar juntas os desafios do trabalho remoto, que o trabalho remoto nos traz e como a gente pode enfrentar ele de forma prática e tenhamos mais bem-estar e qualidade de vida, tá? É para ser uma conversa, uma troca, tá? Então, vou em vários momentos deixar aberto para vocês trazerem o que vocês fazem de práticas também, para a gente ter realmente uma troca, tá bom? Bom, então, para começar, queria trazer uma reflexão, até para abrir para vocês, ver se vocês conseguem responder de prontidão essa pergunta, que quem é você para além do que você faz, para além do seu trabalho? O que você gosta de fazer fora do ambiente profissional? Quais são os seus desejos? O que move você a sua vida além do seu trabalho? Vocês conseguiriam responder de prontidão ou vocês teriam alguma dificuldade em responder essa pergunta? Silêncio misterioso, hein? Crise existencial em 3, 2, 1. Bom, às vezes pode ser um pouco difícil, porque até o trabalho remoto, ele nos traz alguns perigos, né, de alguns desafios para a gente, e ele é uma dificuldade, né, porque ele traz uma confusão entre essa linha pessoal e profissional, já que a gente está trabalhando no nosso ambiente pessoal, na nossa casa, né, então muitos de vocês têm filhos, muitos não conseguem até ter um espaço dedicado de trabalho, e aí a gente acaba tendo o trabalho como prioridade e tendo menos tempo para hobbies, interesses mais pessoais, dificuldade de conectar com outras pessoas fora desse ambiente, né? Até de descontração mesmo. Então, às vezes até a minha equipe aqui, a gente marca alguma call assim, vamos falar de tudo menos trabalho, só para a gente descontrair, assim, no final do expediente. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo até de se conectar com as pessoas e começar a ter esse foco só no trabalho, ele começa a se tornar a nossa principal fonte de autoestima e valor. Então, isso é um dos perigos aí que o trabalho apresenta para nós, né? Bom, tá, você vai falar esse? Posso continuar. Continuando aí o que a Sophie já explanou, a gente tem vários desafios, né, na nossa atuação remota. Eu vou voltar lá terça-feira. Perdão, gente. Imagina. A gente tem vários desafios na nossa atuação remota, né? Então, como na arte, inclusive, né? Desde a pandemia a gente já vem enfrentando esses desafios, e o equilíbrio é um deles. Então,
a gente tem algumas dificuldades, né, em manter rotina pessoal e trabalho, né, nessas fronteiras aí das duas coisas, a sobrecarga de trabalho por falta de pausas e horários definidos, né? Então, a gente não tira tempo, muitas vezes, para fazer um break dentro do nosso dia, né? Fazer algumas pausas, e isso acaba nos desgastando, porque a gente fica full time produzindo, e por conta das demandas aí remotas. Se você quiser complementar, viu, Sophie? Fica à vontade, a gente vai falando. Sentimentos de isolamento social e desconexão, o remoto, como a gente não está face to face, a gente não está no presencial, que é muito diferente, a gente sabe, né, que a gente já se adaptou a esse novo modelo de trabalho, mas o face to face é muito mais genuíno, muitas vezes, então a gente se sente, sim, acho que desconexa, às vezes, do grupo, porque as reuniões são sempre remotas, online, até a gente sente falta, né, de protagonismo, não protagonismo, porque a gente está trabalhando de forma remota, medo de não ser visto, muitas vezes, performando, por estar somente com uma tela, né, então a gente encontra essa desconexão também. Dificuldade em desligar no final do expediente, né? A gente está no remoto, a gente está produzindo bastante, então a gente está em casa, a gente está seguro, né? Trabalhando home office, então a gente acaba prolongando o dia de trabalho, não se desligando, muitas das vezes respondendo o e-mail super depois do expediente, então a gente tem dificuldade de não produzir tanto e não estar sempre disponível, né, no remoto. A gente está sempre disponível, a gente quer ser ágil, a gente quer responder e-mail a qualquer horário, então a gente tem alguma dificuldade de apertar o off depois do expediente. Pode passar, Bia. Ou Sophie. Você que está começando. Isso. Pode falar, Sophie. Pode falar. Tá, eu vou começar e aí você vai me ajudando. Temos algumas competências para superar, né, os desafios do nosso trabalho aí de forma remota. Então, uma delas é a gestão de tempo. Então, gerenciar, né, bem o nosso tempo para a gente conseguir cumprir o nosso dia de trabalho. Né? Então, isso é muito importante, como na arte, né? A gente é uma fábrica, a gente é uma consultoria e a gente atua com várias demandas, com inúmeros projetos e eles têm prazo, né? Então, a gestão de tempo, ele é muito importante para o nosso trabalho como um todo, né? Quer complementar, Sophie, a gestão de tempo? E até para desenvolver uma relação saudável com esse trabalho remoto, né? Gestão de tempo é essencial até para não ter a questão da dificuldade em se desligar no final do expediente. Se você tem uma boa gestão de tempo, você não precisa ficar além do tempo das 8 horas ali do trabalho. Né? Você pode estabelecer uma lista de prioridades, utilizar algumas ferramentas como o Todoist, o Trello também ajudam nessa gestão de tempo, né? Utilizar ferramentas de tecnologia a seu favor também. Se vocês tiverem abertos também a compartilhar o que vocês utilizam, pessoal, de técnicas para gestão de tempo, ou se tem alguma dificuldade específica nessa gestão de tempo também, a gente está super aberta nessa troca. Podem colocar no chat também, viu? Se lembrarem de alguma ferramenta, como que vocês gerem o tempo de vocês, podem compartilhar conosco, tá bom? Manter, né, Sophie, uma comunicação eficiente, mesmo no trabalho remoto, mesmo estando frente a uma tela, então nem sempre é fácil, né? Porque às vezes a ferramenta não funciona, a gente depende da tecnologia, mas saber se comunicar, saber ouvir a equipe, manter essa conexão, né, de comunicação entre o time mesmo no nosso modelo remoto. E até comunicar se tem algum problema, tá com algum problema pessoal, algum problema de a gente no remoto, a gente está trabalhando, mas vivendo ao mesmo tempo, né? Às vezes acontece algum imprevisto no lugar que vocês moram, alguma entrega que foi feita fora de hora, assim, você precisa parar. Comunicação é sempre bom, né? Falar, olha, horários específicos também, você até falar para a sua equipe, para o seu líder, olha, tem alguns horários que eu vou deixar específico aqui para eu responder os meus e-mails e as minhas mensagens, que é o melhor
para que eu me organizei aqui. Então, nesses horários eu vou ter uma comunicação melhor, em outros não. Ter essa comunicação ajuda também até facilitar a sua própria organização e gestão de tempo. E não deixar essa interação morrer, né? Interagir sempre com o time, alinhar, realinhar, trocar, sinalizar, pedir ajuda. Então, a comunicação, ela é mandatória. Falando de organização, como a Sophie falou, né? A gente tem... a gente precisa, né, manter um ambiente organizado, agendas, então a gente tem o Teams aqui na arte, a gente consegue organizar agenda, priorizar tarefas, tem algumas ferramentas ágeis para isso dentro do Scrum, Gira, a gente usa, às vezes, até Google Calendar para organizar e priorizar as nossas tarefas. Sophie, se você quiser falar um pouco melhor do ambiente, acho que é importante. E do espaço físico também, né? Manter a mesa de trabalho organizada, até para o seu cérebro conseguir organizar para você conseguir trabalhar. Eu, às vezes, quando a minha mesa dá uma bagunçada aqui, eu preciso reorganizar ela para eu voltar o foco, porque ela me tira o foco também se algumas coisas estão desalinhadas aqui. Então, a organização, tanto no modelo de trabalho, como a Tá falou, dessa questão de organizar o seu dia a dia, ter horários específicos ali para você, as suas agendas diárias, a sua rotina diária, mas também a organização do seu espaço físico, que é muito importante até para produtividade, concentração, foco. Muita gente compartilha o ambiente de trabalho, né? Às vezes é a sala, nem sempre é um escritório individual. Então, esse botãozinho assim, agora eu estou na arte, agora eu estou, sei lá, estou no meu ambiente de estudo, que é o mesmo. Então, equilibrar também o ambiente e organizá-lo. Falando um pouquinho aí do equilíbrio, né? A ideia é tentarmos manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, então buscar equilibrar tarefas de trabalho, né? Cumpri-las, obviamente, mas também cumprir os nossos compromissos pessoais, né? Então a gente tem uma agenda, né, para cumprir no mundo corporativo, no nosso trabalho, mas também temos, né, aulas depois do trabalho, a gente tem outros compromissos pessoais, então a importância de não só cumprir as nossas demandas e compromissos do trabalho, mas nos comprometer a cumprir as nossas demandas pessoais também, os nossos compromissos pessoais. Sim. E se você ficou com dificuldade também em responder aquela primeira pergunta que eu falei, isso aqui norteia, né? Você ter os seus hobbies, o que te move no seu pessoal também é algo que te norteia para você você não é só o profissional que você é, por exemplo, eu sou psicóloga e atuo na RH da arte, eu não sou só isso. Eu também sou a Sofia que é dona de casa também, que cuida da casa, que tem que dar atenção para minha família, que tem outros interesses, outros hobbies, e isso é importante a gente ter também e olhar para isso para equilibrar esses pratinhos, né? Isso ajuda a nortear esse equilíbrio também. Temos vários papéis, né, Sophie? Então, a gente é arteiro, a gente é namorado, esposa, a gente é dona de casa, a gente é estudante, a gente é filho, a gente é sobrinho. Então, é importante a gente manter todos os nossos papéis sociais, né? Não só focar no trabalho. Com certeza. E equilibrar tudo isso muitas vezes pode ser um desafio, mas esse desafio vale a pena. A gente tem um aumento dessa satisfação pessoal, porque aí o trabalho não mede tudo que a gente faz. Então, se você não está performando muito no trabalho, mas você tem ganhos na sua vida pessoal, você consegue equilibrar isso com você mesmo ali, até com a sua autoestima, né? Você consegue não estar tão estressado, ter uma redução desse estresse com equilíbrio, melhorar a sua produtividade no dia a dia, né? Questão de ter mais foco, concentração para fazer as coisas do trabalho, porque no pessoal você também está conseguindo se adaptar e lidar com isso. Aumento da adaptação. O equilíbrio ele não é perfeito, né? A gente vai discutir isso mais para frente, mas é exatamente equilibrar os pratinhos. Né, e equilibrando. Às vezes, a nossa vida pessoal ela precisa de um pouco mais de atenção, porque você está doente, alguma pessoa da sua família está doente, ou você está passando por algum problema mesmo
diferente na sua vida pessoal, você precisa dar mais uma atenção para isso. E ter esse equilíbrio na maior parte do tempo te dá essa facilidade de se adaptar quando essas coisas acontecem, né? E ter essas ferramentas para falar no trabalho. Olha, preciso dar uma atenção mais em casa, e aí eu vou ficar um pouco mais fora e depois ir compensando, trazendo esse equilíbrio. E sustentabilidade a longo prazo desse trabalho remoto, né? Então, o equilíbrio te dá essa questão do trabalho remoto, ele é sustentável a longo prazo, justamente porque você consegue se manter equilibrado com essas funções, essas várias funções, esses vários papéis que a Thaís mencionou, certo? Bom, e ter equilíbrio é diferente de trabalhar menos, né? Então, o que é ter o equilíbrio, né? É definir limites claros, então, aprender a dizer não. Muitas vezes, em alguns projetos, vai ter hora extra, mas se você está com um problema muito grande na sua casa e você precisa atender isso, aprender a dizer não, ou priorizar outras coisas, né? Então, o que é prioridade hoje para você? Sim, o trabalho é prioridade na maior parte das vezes. A gente tem prazos, horários para cumprir, entregas para fazer, mas aprender a dizer não também é algo para ajudar nesse equilíbrio. Definir horários específicos para cada atividade também é delimitar, né? Definir os seus limites claros. E limites são muito pessoais, né? Por exemplo, algumas pessoas têm um limite maior para ficar mais horas no trabalho e outras não, porque tem que buscar a criança na escola, tem que fazer, ou tem outras atividades já, e aí cabe a nós mesmos, né, delimitar esses limites e falar para as pessoas que a gente trabalha sobre esses limites. Olha, o meu limite é até tal ponto. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode conversar? E isso leva à flexibilidade, de se adaptar às necessidades tanto da empresa quanto às suas próprias necessidades, utilizar a tecnologia também a seu favor, e cuidar sempre da sua saúde mental e física também, ter atividade de autocuidado, buscar apoio, se manter sempre com atividades prazerosas, certo? Bom, e esse equilíbrio na prática, né? Então, primeiro de tudo, definir horários físicos para trabalho e com pausas no trabalho. Isso ajuda, né, o nosso cérebro a entender que há um momento para cada coisa. Se você não delimita, se você não define esses horários fixos para cada coisa, é muito mais fácil para o seu cérebro falar, então tá bom, então o meu trabalho é aqui mesmo, então eu posso passar 12, 13 horas trabalhando aqui? Não. Se você delimita, olha, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia eu vou parar 1 hora para almoçar, fica mais fácil. Ao longo do dia, eu vou fazer pequenas pausas ao longo do meu dia para, mesmo que seja uma caminhada ao longo da sua casa, vai lá, busca um café, faz um café, conversa com alguém que está na sua casa. Isso ajuda a gente entender que tem um momento para cada coisa. E essas pausas são muito necessárias, né? Criar um espaço de trabalho dedicado. Eu sei que às vezes não é possível, né? E a gente teve que se adaptar a isso com a pandemia, né? Por exemplo, eu fui criando o meu espaço ao longo do tempo. Antes eu morava com os meus pais e aí eu trabalhava no meu quarto, mas às vezes eu enjoava de ficar só no meu quarto porque era muito estressante trabalhar no mesmo ambiente que eu dormia. Eu ia para a sala, trabalhava um tempo na sala e para até dar um respiro a mais, né, para conseguir trabalhar bem, mas criar um espaço que você tem ali o modo trabalho. Isso ajuda muito a gente se desconectar no final do dia, né? E ter o espaço aqui, ó, isso aqui eu trabalho e depois eu desligo, eu vou para outro ambiente, ou só essa mesa aqui, só esse quadrado aqui é o meu espaço de trabalho, então eu só vou trabalhar quando eu estiver nesse espaço, né? Muito importante. E utilizar a técnica de produtividade, não sei quem conhece o Pomodoro, é uma técnica muito popular, que consiste em você focar 25 minutos, depois fazer pausas, você mesmo pode delimitar isso. O Pomodoro, ele tem vários sites na web que você pode utilizar ele também, ou até mesmo você colocar um cronômetro no celular, é muito fácil
de usar, e isso melhora muito o foco, né? Porque você não fica 1 hora, 2 horas ali focado, você fica 25, faz uma pausa, volta mais 25 focado. Então, isso ajuda a melhorar seu foco e você não fica também tão cansado depois dessas atividades que precisam de um foco maior. Certo? Vão me pontuando se está muito rápido, se está tranquilo, se vocês quiserem também abrir outras técnicas que vocês utilizam, algumas dificuldades também. A gente está super aberta aqui para ser uma conversa, tá, pessoal? Sophie, ai, desculpa, Pode eu nem falar. levantei a mão. Quando a gente fala de gestão do tempo e tudo mais, né, fiquei pensando também nessa questão para nossa saúde mental em relação àquela questão de atividades que não são tão prazerosas de fazer e aquelas que são prazerosas, né? E como tá ligado à questão da procrastinação em relação a atividades que não nos dão prazer, né? E a dica que eu dou, assim, que eu utilizo bastante já faz aquilo que você não gosta tanto de fazer, porque vai ter atividades no dia a dia que a gente não gosta e aquelas que a gente gosta de fazer, né? Porque se a gente não faz naquele momento, a gente vai ficar procrastinando, mas só que a gente vai ficar lembrando toda vez, né? E sofrendo toda vez. Nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vi que eu não gosto. Então a dica que eu dou, que eu uso bastante já faz, já acaba com o sofrimento ali, e aí você volta a fazer o que você gosta, né? Ótimo. Uma dica também em relação a isso faça a coisa que é mais difícil fazer, mas depois te dá uma recompensa por ter feito isso, né? Inclua prazer na sua rotina também. Porque é difícil, às vezes, fazer algumas coisas que a gente não quer fazer, mas inclua prazer, ou se você conseguir, quebre essa tarefa que é muito difícil de fazer em pequenas tarefas, né? Em subtarefas, para ficar mais fácil, para facilitar o seu caminho. Perfeito. Pode falar, Mara. Então, uma coisa que eu faço em relação a definir horários fixos para trabalho e pausas, né? Eu faço pausas durante o dia. Então, eu tenho problema com insônia, né? Então, durante o dia eu tenho muito sono por conta de não ter dormido bem à noite. Então, eu uso essas pequenas pausas durante o dia para tirar cochilos de 30 minutos mais ou menos. Então, durante a manhã eu começo a trabalhar bem cedo, já olho os e-mails, já olho as coisas que tem para fazer, já faço planejamento do dia. Mas quando dá mais ou menos 9h30 por aí, se eu não tiver algo, eu faço uma pausazinha de 15 minutos e literalmente tiro um cochilo. E eu gosto de tirar um cochilo longe do ambiente de trabalho. Por exemplo, a minha mesa de trabalho fica no quarto. Tem um escritório montado no quarto. Então eu vou para a sala, vou para a área de lazer e fico lá por esse tempo, tá? E quando chega o final da noite, uma coisa que eu faço. Eu tenho um computador que eu uso para trabalhar, né? Que está no escritório, e eu tenho outro computador meu. O que eu faço? Quando eu termino o dia, eu fecho esse computador do trabalho, desligo tudo dali da mesa, e se eu precisar usar outro computador, eu uso outro computador. Se eu precisar usar computador, eu uso outro. Para meu cérebro dizer, você não está trabalhando, tá? Nos finais de semana, por exemplo, eu não sento na mesa de trabalho. Eu literalmente não sento nela. Ela fica lá abandonada, computador fechado, telas desligadas, tudo que eu precisar fazer, eu faço no outro computador. E outra coisa também que eu faço fora do horário de trabalho, né, quando desligo tudo, fecho tudo, ali, meu, acabou, tá? Ali eu vou cuidar do meu, eu não penso mais no e-mail, eu não penso mais no trabalho, eu não penso mais em nada. Eu tento fazer outra coisa completamente diferente de tecnologia, porque, por exemplo, a gente trabalha com tecnologia, é bem fácil a gente tá trabalhando ali e de repente olhar alguma coisa que é relacionada à tecnologia, não é exatamente o que você faz, mas é um vídeo sobre, é uma aula sobre alguma coisa. Beleza, eu faço algo completamente diferente. Quando eu falo completamente diferente, é cuidar de cachorro, alimentar bicho, fazer academia, fazer caminhada, qualquer coisa, totalmente diferente, para meu cérebro dizer, olha, você não é essa pessoa, você é durante o horário de trabalho. Depois você é o pai, o marido, né? O amigo, o parça, qualquer outra coisa, entende? Isso me ajuda bastante a lidar com ansiedade, lidar com essa questão do trabalho e ter uma produtividade melhor quando é para trabalhar. Perfeito, Amaro. É isso aí. Ótimo equilíbrio. Pode falar, Cá.
Eu lembrei de uma coisa com essa fala do Amaro, que eu também li há um tempo atrás, que como a gente fica muito na tela, né, muito aqui na frente do computador, e muitas das vezes no final de semana a gente quer relaxar também assistindo um filme ou fazendo uma maratona de séries, e depois, mesmo assim, a gente tem uma sensação, às vezes, de estar cansada, mesmo não fazendo nada, né? Mesmo a gente estando ali numa uma hora de relaxamento, né? Vendo um filme, uma série, mas se remete à tela. Então, às vezes, essa pausa necessária, né, para fazer outras coisas diferentes, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que não, enfim, né, tenha esse contato também com a tela, faz uma diferença para o nosso cérebro mesmo entender que a gente está em momento ali de relaxamento. Ótimo, perfeito. Obrigada, gente, pelas contribuições. Muito bom. Tem mais alguém que gostaria de falar também? Pode falar, Grace. Uma coisa que ajuda também é não ter conectado no celular Teams ou Slack ou ferramentas que as pessoas consigam te acionar a qualquer momento. Ou se tiver conectado, aprender a deslogar. Chegou o final do dia, desloga, sai da ferramenta. Chegou o final de semana, desloga, sai da ferramenta. Porque senão você fica ali sendo acionado ou acompanhando, às vezes não é algo nem importante, algo num grupo, e você acaba se envolvendo e não conseguindo se desconectar, não conseguindo realmente focar e ter o seu horário de lazer porque tá o Teams apitando no telefone. E querendo ou não, a pessoa não consegue ignorar essas notificações. É muito difícil para te ver que tem alguma coisa acontecendo e não abrir para olhar. Então, essa é uma dica que eu acho que muito importante, é desloga. Desloga, final do dia, eu costumo brincar, eu falo para os meus colegas de trabalho, eu já desliguei meu CNPJ, hoje já deu. Então, não, a não ser que seja algo urgente, né? Como a gente trabalha com suporte, obviamente a gente tem algumas urgências, mas aí eles sabem que se tiver alguma urgência, eles me acionam daí via WhatsApp, que eu vou entrar e vou ajudar sem nenhum problema. Mas realmente fora do meu horário ali, eu costumo dizer que eu desliguei o CNPJ e o Teams, por exemplo, eu já não abro mais, ele fica fechado até o outro dia de manhã. Perfeito. É uma ótima dica de como definir bem os limites, né? Do que a gente já tinha falado. Ótimo. Equilibrar também, né? Os dois pratos, né, Grace? Você consegue, você desconecta as ferramentas, então você consegue ter esse equilíbrio. Perfeito. Sim, exatamente. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre algum manejo para equilibrar tudo isso? Vou continuar aqui, então. Continuando o que a Sophie falou, né, equilibrando aí na prática, priorizar o nosso autocuidado durante o dia, né, conforme a gente já conversou sobre prática de exercício, sobre alongar-se, a gente fica muito tempo sentado em frente à tela e o ciático, né, podem perceber que a gente sente muito, porque às vezes a gente não fica numa boa posição, então isso também pode, né, ocasionar alguma dor lombar e tudo mais, então alongar-se durante o dia de trabalho, né, entre as 8 horas é muito tempo sentado, então a gente precisa se realongar sempre. Beber água, então fazer as pausas e sempre se hidratar, né, durante o dia. Praticar esportes, como a gente falou, o exercício físico, mesmo que seja uma caminhada durante o dia, é muito importante. E acho que é isso. Sophie, quer complementar alguma coisa? Prática de atividade física também é super importante, né? Incluir isso na rotina, alimentação saudável, para você ter esse equilíbrio, né? A gente fica 8 horas mais ou menos sentados aqui trabalhando e não tem a questão, o remoto não tem a questão do deslocamento, né? Do cafezinho na empresa. Então é importante a gente mesmo se autocuidar e se policiar referente a essas questões, né? De que, olha, muito tempo sentado não dá, então você precisa se exercitar. Veja um melhor horário aí para você ir, mesmo que seja em horário de almoço, quando é muito corrido, é importante, faz parte de autocuidado também. Sim. Manter conexões sociais regulares, né? A gente está no remoto, a gente está sentado o tempo todo,
olhando para uma tela. Então, ter interações com pessoas queridas, família, até colegas de trabalho, como a gente comentou anteriormente, né? Não perder essa conexão com colegas, mesmo de modo remoto, mesmo estando em casa. Então, manter essas conexões e esse convívio social como um todo. Sim. Planejar happy hours de segunda-feira, de sexta-feira, mesmo que esteja num dia mais tranquilo, liga para sua equipe, joga a conversa fora, mesmo que vocês não consigam se reunir, porque cada um está em uma cidade, às vezes, mas ou até marca um almoço com as pessoas que estão aqui na região, para vocês conseguirem se ver, isso é super importante, até ajuda manter a equipe mais unida, né, vocês conseguirem produzirem melhor como equipe, manter essas conexões é super importante. Manter o vínculo coletivo, né, com todo mundo no trabalho, mesmo de forma remota, é bem importante. E desconectar-se completamente, né, no final do dia, como a Grace trouxe, o Amaro também, então, ter um limite, né, das tarefas, das entregas no período corporativo, no trabalho, mas também conseguir se desconectar, seja desinstalando o Teams, seja não ficar preocupado e ansioso, porque você será acionado se for uma coisa muito, né, fora do padrão, manter-se tranquilo em relação a isso, e usar esse horário de desconexão, se desconectando do trabalho para fazer coisas de lazer, né? Então, ler, assistir séries, quebrar a rotina até e fazer coisas que você gosta e aplicar hobbies, né? Pós-trabalho, enfim, isso é muito importante. Sim, eu estava falando com as meninas, a Thaís e a Bianca, que são da minha equipe também, que eu tenho uma rotina com meu namorado aqui, de quarta-feira a gente faz happy hour, para quebrar a semana. Final de expediente, a gente ou sai ou pede alguma coisa no final do dia, né, para ter essa desconexão, né, para ter essa, olha, eu estou viva, eu não estou só produzindo, eu não estou só trabalhando, eu tenho um lazer durante a semana. Não espere também só o final de semana para você conseguir se divertir, se distrair. É importante fazer isso. Até para reenergizar, né, para o outro dia, às vezes vai ter uma reunião difícil, vai ter um projeto difícil para você, que vai te demandar mais energia, então é importante você ter essas quebras, esses mimos, esses momentos bons, para você conseguir dar conta do outro dia e focar e tudo mais. Então, para a gente, né, Sophie, eu sinto bastante diferença nisso. Sim, com certeza. Pode seguir aí, Sophie. Bom, aí a gente vai falando junto sobre alguns sinais de alerta também, até para procurar ajuda nessa questão do remoto, né? Muitas vezes é muito desafiador mesmo colocar tudo que a gente já falou aqui em prática, né? Tem momentos que a gente não consegue colocar esse equilíbrio em prática sozinhos e às vezes a gente está necessitando disso e aí a gente deixou aqui alguns sinais de alerta para vocês. Então, fadiga mental e física constante. Então, mesmo dormindo à noite, tendo pelo menos 7 horas de sono ali, ainda acordar cansado, tá sempre por um fio, né, que a gente fala, tá sempre estressado, cansado, tá com uma irritabilidade muito fácil também. Qualquer coisa você já fica irritado, estressado. Então, isso é muito um sinal de alerta, tá? Dessa fadiga mental e física constante que o trabalho remoto, a carga, né, grande de trabalho causa. Quer complementar, tá? Eu ia falar que muitas das vezes a gente não consegue fazer uma boa higiene do sono e isso causa fadiga mental, né? E até às vezes física, né? Porque você não descansa, o corpo dói depois. Então, o que será que está causando essa fadiga, né? É o remoto, é muito trabalho, são outras questões. Por que eu não estou conseguindo fazer uma boa noite de sono? Por que eu acordo várias vezes? Então, são sinais de alerta que às vezes tem a ver com o trabalho ou não, mas eu preciso identificá-las nesse sentido. Com certeza.
E até complementando o que você falou da higiene do sono, não sei se todo mundo conhece essa técnica. Higiene do sono é você preparar o seu ambiente para você dormir. Então, ao invés de ficar com aquela luz branca, colocar luz amarela e diminuindo luzes do ambiente da sua casa. Até às vezes colocar alguma música para você ir relaxando, preparar mesmo o seu ambiente, né? Quando for dormir, deixar todas as luzes apagadas, para você deixar o celular de lado, é super importante também essa questão da tela, né? E a luz do celular atrapalha muito o sono. Então, essas práticas, assim, a gente chama de higiene do sono. Então, você fazer uma higiene ali antes de dormir. Pode falar, Vinícius. Essa questão da luz do celular, ela é bem interessante e eu percebi os efeitos disso. E consegui resolver facilmente em 2 lugares, né? Na tela do celular mesmo e na tela do computador. De que forma? Existe um recurso, não sei se vocês já viram, que é o que a gente chama de luz noturna, né? E aqui no computador eu tô 100% do tempo com ela ativada. O que a luz noturna faz? Ela cria um efeito amarelado na tela. E eu percebia que antes eu tinha uma certa dificuldade, né, realmente de me desconectar, porque a luz ela me deixava muito mais ativo até mesmo no período da noite. Então a luz amarela ela me ajuda quando chega no final do dia, eu já entendo que mesmo que eu tenha coisas para fazer, ela me mostra que é o momento de parar. No celular também. Lá eu tenho um recurso lá também que eu fiz e isso foi ótimo para mim, foi uma solução perfeita. Ótimo, muito bom. Bom, e também... E hoje... desculpa. Não pode falar. E hoje, né, gente, com a tecnologia, por exemplo, eu comprei um monte daquelas lâmpadas smart, né? A gente vê aí bem baratinho para comprar no Mercado Livre, eu comprei um monte delas. E eu coloquei em vários pontos da casa, né? Por exemplo, no meu quarto tem também. E aí eu integrei com a Alexa, né? Aí, por exemplo, tem alguns comandos que eu dou e ela faz algumas coisas. Por exemplo, chega à noite, aí eu falo, Alexa, boa noite, né? Aí ela coloca a luz num padrão bem fraquinho, bem suave, toca uma música bem relaxante e tal. E aí eu tenho vários comandos que eu dou para Alexa, né? E aí vai fazendo isso para os ambientes. Isso é bem interessante, porque ninguém merece aquela luz clara na tua cara ali, né? Então, a luminosidade atrapalha muito. Com relação ao celular, o meu celular, quando chega 9 da noite, ele me avisa. Ele fala, olha, é hora de você desacelerar. Eu programei isso. Então, ele me dá alguns avisos, hora de desacelerar, né? Ele já me dá o relatório de tempo de uso de tela, só você já usou demais a tela ou de menos a tela, né? Tal. Ele entra no modo não perturbe automaticamente às 10 horas da noite. Então, só recebo mensagens de algumas pessoas, só algumas pessoas têm capacidade de mandar mensagem para mim e eu receber. Todos os outros tipos de mensagem, de notificação, eu não vejo, a tela não apresenta, então eu fico completamente off das 10 da noite até as 6 da manhã do outro dia. Então, isso também faz com que eu não fique naquela tentação de, "Eita, chegou uma notificação, WhatsApp, chegou alguma coisa." Se eu ver algum barulho no celular fora desse horário, eu sei que é urgente, porque eu sei quem são as pessoas que podem fazer. Então, eu sei que é alguma coisa urgente. Fora isso, tchau pro louro, pode cair o mundo, eu não sei. Perfeito. Ótimo. Bom, continuando também. Tá, você quer continuar? Você quer que eu fale? Eu ia falar sobre até sobre problemas de concentração e produtividade, né? Que tem gente que não consegue, né? Não se concentrar, seja por demandas, altas demandas, seja por ansiedade, né? Então, às vezes a gente não consegue se concentrar, e aí o que impacta? Não entregar as tarefas, não concluir coisas, né? Então, pode impactar nas entregas essa não concentração e produzir o quanto tem que produzir, né, no dia. Então, isso também impacta e é um sinal de alerta. Não estou conseguindo me concentrar.
tenho uma demanda e não consigo entregar. O que está acontecendo? A gente precisa identificar, né, qual foi o gatilho, o que está acontecendo, por que eu não estou entregando, por que eu não estou conseguindo concentrar na minha tarefa, né? Porque isso está impactando no meu trabalho ou até na minha vida pessoal, às vezes não estou conseguindo me concentrar para o estudo, né? Isso também se aplica na minha vida pessoal. Então, identificar o porquê não, né, conseguir e alcançar a concentração e as entregas. Se você quiser complementar, Sophie? Não, é isso mesmo. E até também da questão do aumento da ansiedade, né? Então, ansiedade, preocupação constante, dificuldade para dormir, dificuldade de se desligar realmente, né? E aí sentir que, qualquer reunião que vai entrar já fica, já dá aquele frio na barriga, ou a mão fica suada, tá sempre em estado de alerta, preocupação. Então, são sinais para procurar uma ajuda, ou até esses sinais até de isolamento social, né, mais prolongado, por exemplo. Esses sinais não só para se perceber em si mesmo, mas também se você trabalha com alguém que esteja passando por isso, que você identifique, procure conversar com essa pessoa para ela procurar uma ajuda especializada, para ela até conversar com alguém aqui do RH da arte também, de como que a gente pode ajudá-la nesse momento. Eu acho que é super importante ter esses sinais como alerta para ajudar as pessoas que a gente está trabalhando aqui e também perceber em nós mesmos, né? Sim, só complementando da ansiedade, Sophie, como você falou, né, sentir-se mais ansioso do que o normal. Então, você está percebendo que o seu corpo está mais trêmulo, você está mais agitado, você está em hipervigilância, ou seja, você está sempre ligado, você não consegue baixar e ficar mais tranquilo. Então, são sinais que às vezes a gente está precisando de algum apoio ou suporte externo. Sim, com certeza. E trouxe, eu sei que psicoterapia ainda é um assunto muito tabu hoje em dia, mas ela pode ser uma grande alinhada em problemas de saúde mental no geral e no trabalho, principalmente. Então, sim, gente, falar com um psicólogo é super diferente de falar com qualquer familiar, amigo ou até algum conselheiro de alguma religião que você também frequenta, né? É um acolhimento especializado, uma escuta sem julgamento. O psicólogo estudou bastante tempo para estar ali e ter essa escuta qualificada e te ajudar com os problemas que você está enfrentando, né? Então, ele vai te ajudar a identificar quais são essas fontes de estresse. É realmente a carga de trabalho que está alta ou você, em algum momento, não está conseguindo lidar com aquele trabalho? Aí vocês vão... Muitas vezes a gente está no automático e a gente não consegue identificar por nós mesmos. E aí é difícil ter essa percepção. E aí a gente precisa de uma ajuda mais especializada para conseguir perceber quais são essas fontes de estresse, por que eu estou mais ansioso que o normal, por que eu estou com problemas de sono, realmente é o trabalho, não é, eu preciso ter algumas ferramentas para me ajudar no quê, né? Então, o psicólogo ele vai te ajudar a buscar entender essas fontes, como que essas fontes estão agindo, você está agindo com esse estresse, e desenvolver estratégias para essa gestão de estresse, para diminuir esse estresse e você ter mais qualidade de vida no trabalho. Consequentemente, você aumenta o seu autoconhecimento, né? Você se conhece melhor, e aí você sabe o que dá certo, o que não dá para você, quantas horas de trabalho para você é bom e o que passa muito do seu limite, aí você precisa procurar mesmo essa ajuda, né? Então, isso é super importante. Regulação emocional, então aprender a lidar melhor com as suas diversas emoções, aquela irritação que eu falei que o estresse causa, né? A fadiga, a ansiedade também, ele ajuda você entender melhor como que a ansiedade está vindo para você, o que você pode fazer com ela, regular ela melhor. Só complementando, Sophie, desculpa, você ia passar para o outro já? Eu ia complementar sobre a regulação emocional, que uma das premissas da psicoterapia é baixar a nossa ansiedade. Então, regular mesmo as emoções, falar, peraí, calma, vamos olhar para isso. Então, uma das premissas também da psicoterapia é baixar a nossa ansiedade, é lidar com ela, é olhar para ela. Então, é bem importante nesse sentido. Pode falar, Sophie.
Exatamente. E também ele ajuda justamente, caso a gente tenha essa dificuldade de achar esse equilíbrio, ele vai ajudar a gente a achar esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O que você está dando mais atenção? Como está a sua rotina hoje? Tem como equilibrar isso? O que eu preciso fazer para equilibrar isso? Pode falar, Vinícius. Só contribuir rapidamente aí com uma informação que eu mesmo consegui produzir, obtendo, né, com psicoterapia no passado. Eu havia identificado que pessoas do meu núcleo familiar me causavam ansiedade. Uma delas, inclusive, era minha mãe e minha irmã. E aí, a orientação que a psicóloga me deu na época foi fazer de uma forma de ter um contato menor ou tentar assumir um controle melhor, entendeu? Eu sei que é impossível evitar, né? Mãe e irmã, né, são pessoas do núcleo familiar próximos, né? Mas ter um controle emocional melhor diante dessas pessoas, para elas não tentarem invadir a sua mente a ponto de fazer desencadear ali algumas reações emocionais que são desagradáveis para a gente, né? Então, lá no passado eu tive essa orientação e, cara, ajudou pra caramba. Legal, que bom. Obrigada pela sua contribuição, Vinícius. Legal. E Pode além falar, de Grace? A Grace quer falar, Sophie, pode falar. eu não vi aqui. Pode falar. Compartilhar também a minha experiência aí, que a terapia me ajudou bastante a aprender a dizer não, a impor os limites que eu comentei antes, de conseguir deslogar do Teams e conseguir dizer não, realmente não é mais meu horário. A terapia me ajudou muito nessa questão também, a impor limites, a saber dizer não para as pessoas, não só no âmbito profissional, mas como no pessoal também. Para aquelas pessoas que estão sempre demandando de você e você não consegue dizer não, inclusive, como foi o caso que ele mencionou agora há pouco aí da família, de não conseguir, né, impor alguns limites para a família, a mesma coisa, de não conseguir dizer não. A terapia me ajudou muito a aprender a lidar com isso e como fazer isso de uma forma mais suave. Então, terapia, gente, é uma das melhores coisas que tem. Recomendo que todo mundo faça, porque ajuda muito em todos os âmbitos da vida. Legal. Ótimo, Grace. Mais alguém gostaria de falar? Bom, e além de tudo isso que eles contribuíram também, ela fortalece a sua autoestima e confiança, né? Como a Grace falou, se você consegue colocar limites nas pessoas, aprender a dizer não, você mesmo fica mais confiante em você mesmo, seu potencial, que tá tudo bem você dar um limite para aquela pessoa, você não vai ser menos por isso, você não vai deixar de entregar algo para ela, você só vai impor um limite que é saudável para você também. Certo? Bom, para finalizar, eu quero que cada um aqui se lembre que o equilíbrio é uma jornada e não um destino final. É normal haver dias mais equilibrados, outros menos, mas o importante é aos poucos, né, adotar essas práticas que a gente compartilhou aqui, todo mundo também falou, são práticas que fortalecem o nosso bem-estar, aumentam a nossa qualidade de vida. Então, continue praticando todas essas dicas que demos aqui, as práticas, o uso de ferramentas. Se vocês também tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente está à disposição para falar com vocês em relação a isso também, tá? Se perceber os sinais de alerta em vocês mesmos ou em pessoas próximas, incentive elas a buscarem ajuda especializada, certo? Quer falar, tá? Eu só ia complementar que não é fácil manter o equilíbrio de qualquer coisa, não é uma tarefa fácil. Então, tá tudo bem se a gente tiver dificuldade nesse sentido, né? Mas é identificar essas dificuldades e tentar equilibrar para a gente ter, né, uma boa saúde mental, ter convívios bons sociais, desempenhar todos os nossos papéis sociais. Então, o equilíbrio é tudo, né? Nem mais nem menos, é o meio, é o que eu sempre digo. Para mim, o meio é o mais interessante, não é nem lá nem cá, é o meio.
Então, pensar nisso, né? Pensar nisso para a vida. Ah, eu estou conseguindo me concentrar, eu estou conseguindo fazer as minhas demandas, eu estou conseguindo dar atenção para os meus familiares, eu estou conseguindo me desconectar no final de semana, eu estou me cobrando muito, né? Eu estou me autocobrando demais. Então, como a Sophie falou, temos vários sinais de alerta para tudo isso. E, assim, é mandatório, né? É muito importante a gente buscar apoio se a gente não está conseguindo lidar com tudo isso, se a gente não está conseguindo equilibrar tudo isso, né? Equilibrar os pratos. Então, existem pessoas especializadas, e a gente pode contar com elas nesse sentido, né? E artimanhas mesmo, artifícios, né? Ter ferramentas para organizar o dia, tentar se cobrar menos, lidar com as nossas emoções na terapia, por exemplo, se for necessário. Então, identificação, né, desses sinais e tentar equilibrar é a chave aí do negócio. E o equilíbrio é para cada pessoa, né? O que às vezes é o meu equilíbrio, não é o da Thaís, não é do Amaro, da Grace, que deram a contribuição deles. Cada um tem o seu equilíbrio e sabe o que é melhor para cada um, né? E contem com a gente também, tá? Agradeço todas as contribuições. Estamos à disposição, nossos contatos corporativos estão aí se vocês quiserem trocar figurinhas sobre o assunto, até a gente pode ter rodas de conversa sobre isso também, se for um tema do interesse de vocês. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigada, até pelas contribuições também, foi muito bom estar aqui com vocês compartilhando esse tema e eu espero que vocês tenham gostado também. A gente fica à disposição, né, Sophie? Como ela falou aí, estão os nossos contatos aqui da arte. Então, se quiser trocar, tiver dúvida, né, compartilhar alguma coisa, a gente fica por aqui. E também agradeço muito aí o tempo de vocês e as contribuições. Perfeito, meninas. Muito obrigada. Pessoal, fiquem aí rapidinho ainda que eu vou lançar uma pesquisa aqui sobre o conteúdo do Art Talks de hoje. Então, a contribuição de vocês aí é super importante também, para a gente saber o que vocês acharam aí desse conteúdo. Então, vocês podem votar aí de 1 a 5. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Perfeito. Bom, para quem já votou, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Então, votem aí. Agradeço a participação de vocês, também aqui pelas contribuições do pessoal. Obrigada, meninas, também pelo conteúdo aí, super importante a gente falar de saúde mental, de rotina, né, de organização. Se não tiver mais nenhuma dúvida, né, se alguém não quiser mais contribuir, a gente pode encerrar por hoje. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, Boa tarde, pessoal. bom Valeu. trabalho aí. Obrigada, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Então, boa tarde. Boa tarde. Tarde. Estou vendo aqui se tem mais resposta. Acho que não tem, né? Acho que não, mas a gente já conseguiu aqui bastante. Vou encerrar aqui a votação. Bom, meninas, obrigada, viu? Foi muito bom. Gostei bastante. O pessoal também contribuiu bastante, né? Sim, foi muito bom. Gostei. Todo mundo contribuiu, todo mundo ajudou. Né? Acho que foi mesmo uma troca, como eu esperava que fosse, que eu acho que é um tema muito importante. A gente é aberto para todo mundo falar. Né? Que bom que foi. Depois você compartilha com a gente se foi nota boa, se não foi. Isso é muito importante. Tava nervosa. Mas aí depois eu engatei aqui que acabou todo o nervosismo. Eu também, graças a Deus. Mas nem pareceu que vocês estavam nervosos. A gente teve 22 respostas. Ó, 100%. Acho que foi a nota maior que a gente teve aqui do Art Talks. Foi 5. Ai, que bom. Ai, sério? Que ótimo. Legal. Nossa, muito bom. Muita gente não entrou, né, Bah? Não entrou. Gente, os gerentes, que eu super queria que eles entrassem. Né? Deixa eu só parar de... Já parou de gravar aqui, será? Parar a gravação. Nossa, tá gravando. Mas não,